O ar no canteiro de obras era denso, pesado como o aço que se recusava a subir. Um silêncio caro, custando milhares de dólares a cada minuto, havia se instalado sobre o esqueleto do que seria o arranha-céu mais luxuoso da cidade. No centro de toda a paralisia, um guindaste alemão de última geração, uma maravilha da engenharia avaliada em milhões, permanecia inerte, um gigante de metal em coma. A viga final, a peça que coroaria a estrutura, jazia no chão, um monumento à frustração. Horas se arrastavam. Uma equipe de engenheiros, os melhores do país, suava em torno de seus laptops, seus rostos iluminados pela luz azul de diagramas e códigos de erro que não diziam nada. O sol do meio-dia castigava o concreto e o aço, transformando o local em uma fornalha de ansiedade e fracasso iminente. Cada segundo de inatividade era uma hemorragia de dinheiro e reputação, e a pressão era palpável, quase sufocante. Em meio ao caos contido dos especialistas, uma figura solitária se movia com uma calma desconcertante. Era uma jovem, quase invisível em seu macacão de trabalho sujo de graxa e poeira. Ela observava não os monitores, mas a própria máquina. Seus olhos, de um castanho profundo e analítico, traçavam as linhas dos cabos, o posicionamento das sapatas de estabilização, a postura do colosso mecânico. Havia algo errado, um desalinhamento sutil que ela sentia nos ossos, uma dissonância que os softwares sofisticados eram incapazes de detectar. Enquanto os homens de capacete branco gesticulavam e gritavam em seus telefones, ela se aproximou do epicentro da crise, onde o engenheiro-chefe, um homem cuja postura exalava poder e impaciência, coordenava a inútil operação de resgate tecnológico. Ela esperou por uma pausa na torrente de ordens e, timidamente, apontou para a base maciça do guindaste, um gesto pequeno em meio à grandeza da falha. O engenheiro-chefe, Dr. Arthur Montenegro, virou-se. Seu olhar desceu por ela como um scanner de inventário, registrando as roupas gastas, as mãos calejadas, o rosto jovem e sujo de fuligem. Um esgar de desprezo torceu seus lábios. Ele não viu uma profissional, viu uma intrusa, uma peça fora do lugar em seu universo de precisão e diplomas caros. A sugestão não dita da garota, o simples ato de apontar, foi uma afronta à sua autoridade, à sua equipe de gênios importados, ao seu mundo de certezas. Ele precisava reafirmar o controle, e a maneira mais rápida era a humilhação pública. Ele projetou a voz, tornando-a alta e cortante, para que todos pudessem ouvir o veredito sobre a ousadia daquela anônima. A zombaria foi sua arma, e ele a disparou sem hesitação, mirando para ferir e aniquilar qualquer vestígio de confiança que ela pudesse ter. Sai da frente, moça! Isso aqui é engenharia, não lugar para palpite. A frase ecoou pelo canteiro de obras, afiada como vidro quebrado. Um silêncio momentâneo foi seguido por uma onda de risadinhas cruéis. A equipe de Arthur, ávida por agradar o chefe, riu com ele, um coro de deboche que transformou a jovem em um espetáculo de circo. Os trabalhadores próximos baixaram a cabeça, alguns constrangidos, outros se juntando à zombaria. A humilhação foi completa, instantânea e brutal. Ela sentiu o peso de centenas de olhos sobre si, cada olhar um pequeno prego em sua confiança. Ela recuou lentamente, sem dizer uma palavra, seu rosto uma máscara impenetrável. Mas por trás do silêncio, uma engrenagem diferente começava a girar. Eles a viam como lixo, como um erro no sistema. Mal sabiam eles que o erro estava bem diante de seus olhos, e apenas ela, a garota que eles acabaram de esmagar, tinha a chave para consertá-lo. A arrogância deles seria a semente de sua própria queda. O guindaste permaneceria mudo. O prejuízo aumentaria, e o desespero logo substituiria as gargalhadas debochadas. Aquele canteiro de obras, palco de sua humilhação, estava prestes a se tornar o teatro de sua vingança. Uma vingança que não seria servida com gritos ou força, mas com a precisão silenciosa e devastadora do puro conhecimento. Mas antes de revelarmos como Lia calou a todos com sua genialidade, queremos saber, de qual cidade você está nos assistindo? Você já foi subestimado dessa forma?
sentindo na pele o peso do preconceito? Conte sua história nos comentários, pois aqui toda a experiência de superação nos inspira. Se você acredita no poder da justiça e adora uma virada de mesa espetacular, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E fique conosco até o fim, pois a forma como essa história termina é um exemplo perfeito de como a vida, às vezes, escreve o roteiro de justiça cósmica mais satisfatório que se pode imaginar. Aquela jovem, esmagada pelo peso do deboche público, era Lia. Aos 24 anos, ela carregava a história de sua vida em sua própria aparência, uma narrativa silenciosa que os arrogantes eram incapazes de ler. Suas roupas, um macacão e uma camiseta simples, não eram apenas gastas. Eram um mapa de incontáveis horas de trabalho honesto, desbotadas pelo sol e manchadas pela graxa que era, para ela, quase um perfume de família. Suas mãos não eram apenas calejadas, eram ferramentas forjadas pela necessidade, com unhas permanentemente enlutadas pela sujeira do ofício, testemunhas de uma força que vinha de dentro, de um lugar muito mais profundo do que a superfície que o Dr. Ziz Montenegro havia julgado com tanto desdém. Ela era um espectro no canteiro de obras, uma figura que todos viam, mas ninguém enxergava. A personificação do trabalho invisível que sustenta o mundo dos poderosos. A raiz de sua resiliência e de sua dor fincava-se em uma perda profunda que a definira desde a infância. Lia era órfã, tendo perdido os pais em um acidente tão repentino quanto devastador quando era apenas uma criança. Foi seu avô materno, um homem chamado Bento, que a acolheu e se tornou seu universo inteiro. Bento não era um homem de muitas palavras ou de grandes fortunas, mas era um gigante em seu próprio domínio, o mundo vertiginoso dos guindastes. Ele era um operador lendário, um mestre da mecânica pesada, cuja reputação ecoava por todos os canteiros de obras do país. Para a pequena Lia, a cabine de um guindaste era seu castelo no céu. E o avô, o rei sábio que a ensinava a ler a linguagem secreta do aço e dos cabos, o som do motor, o suspiro dos pistões hidráulicos. Ele foi seu pai, sua mãe e seu primeiro e mais importante professor. A tragédia, no entanto, parecia persegui-la. Há 2 anos, Lia assistiu impotente enquanto seu herói, o gigante de seu mundo, era derrubado não por um acidente de trabalho, mas pelo próprio trabalho. Décadas respirando a poeira metálica e as partículas invisíveis que flutuavam nos canteiros de obras haviam cobrado seu preço. Uma doença pulmonar implacável o consumiu lentamente, transformando o homem robusto em uma sombra frágil. Lia cuidou dele até o fim, segurando sua mão enquanto sua respiração se tornava cada vez mais difícil, um eco cruel do trabalho que ele tanto amava. A morte de Bento não deixou Lia apenas sozinha. Deixou-a com uma missão sagrada gravada em sua alma: honrar sua memória, provar que o conhecimento dele, sua filosofia de trabalho, não morreria com ele. A motivação de Lia não era a busca por riqueza ou reconhecimento para si mesma. Era uma cruzada silenciosa pela validação de um legado. Ela via o mundo da engenharia moderna se distanciar cada vez mais da essência que seu avô representava. Os novos engenheiros, como Arthur Montenegro, confiavam cegamente em seus softwares, em seus diagnósticos digitais e haviam se esquecido de ouvir a máquina. Eles liam telas, não sentiam vibrações. Eles obedeciam a algoritmos, não entendiam a física intuitiva do equilíbrio e da tensão. O desprezo que eles demonstravam pelo conhecimento prático era um insulto direto à vida e à sabedoria de seu avô. Cada dia que Lia passava naquele canteiro de obras era um ato de devoção, uma busca pela oportunidade de mostrar ao mundo que a verdadeira genialidade, muitas vezes, não vem de um diploma na parede, mas das mãos sujas de graxa. Sua arma secreta, seu arsenal de conhecimento, estava escondido em uma velha caixa de madeira debaixo de sua cama. Eram os manuais técnicos originais do avô, uma coleção de livros grossos e encadernados em capa dura, com páginas amareladas pelo tempo e manchadas de óleo. Eram textos complexos, densos, escritos em alemão e russo, as línguas nativas das máquinas que Bento havia operado e consertado por toda a vida.
Para a maioria, seriam apenas papel velho e indecifrável. Para Lia, eram escrituras sagradas. Cada diagrama, cada tabela de especificações, cada parágrafo técnico era uma conversa póstuma com seu mentor, um portal para a mente do homem que a ensinou a ver o mundo não como ele parecia, mas como ele realmente funcionava em seu nível mais fundamental. O esforço de Lia era sobre-humano, um testemunho de sua determinação férrea. Após exaustivas jornadas de 10 ou 12 horas no canteiro de obras, onde realizava as tarefas mais brutas e menosprezadas, ela não descansava. Sua segunda jornada começava. Sob a luz fraca de um abajur, ela se debruçava sobre os manuais de seu avô, com um dicionário de papel de um lado e seu celular de tela trincada do outro, usando aplicativos de tradução gratuitos e imperfeitos. Era um processo lento, agonizante. Ela traduzia palavra por palavra, frase por frase, lutando contra o sono e a complexidade de jargões técnicos em línguas que não falava. As madrugadas eram suas salas de aula, o silêncio da noite, a trilha sonora de sua educação secreta. Ela sabia, no entanto, que o conhecimento antigo precisava ser conectado ao presente. Sua genialidade estava em sua capacidade de construir pontes. Com a mesma determinação, ela usava o plano de dados limitado de seu celular para devorar cursos online gratuitos de física, engenharia de materiais e mecânica hidráulica. Assistia a palestras de universidades renomadas no YouTube, pausando e rebobinando dezenas de vezes para entender um único conceito. Lia não estava apenas memorizando procedimentos, ela estava dissecando os princípios fundamentais por trás deles. Ela aprendia a ciência que explicava a intuição de seu avô, fundindo a sabedoria prática e ancestral com a teoria acadêmica de ponta, criando uma forma de conhecimento híbrida, poderosa e única. O que seu avô lhe ensinou transcendia a mecânica. Era uma filosofia. Ele a ensinou a ouvir a respiração da máquina. Para Bento, um guindaste não era um objeto inanimado. Era um sistema vivo, com um ritmo, um pulso. Ele falava sobre como o aço geme, sob estresse excessivo, como os cabos cantam, quando a tensão está perfeitamente distribuída, e como o solo sob as sapatas de estabilização responde ao peso. Essa era uma forma de diagnóstico sensorial, uma percepção sutil que nenhum sensor eletrônico poderia replicar. Lia absorveu essa sabedoria, treinando seus sentidos para perceber as microvibrações, as mudanças quase imperceptíveis no som de um motor, as dissonâncias que sinalizavam um problema muito antes de ele se tornar uma falha catastrófica. Essa abordagem a colocava em um plano diferente dos engenheiros que a cercavam. A equipe de Arthur Montenegro era brilhante, mas sua genialidade era digital, confinada aos parâmetros de seus programas. Eles buscavam erros em linhas de código, anomalias em gráficos, alertas em seus monitores. Sua confiança na tecnologia os havia tornado surdos e cegos para a realidade física da máquina. Eles viam o guindaste como uma coleção de componentes que deveriam funcionar de acordo com um manual. Lia, por outro lado, via-o como um corpo interconectado, onde um desalinhamento minúsculo em uma parte poderia causar um colapso em outra, de uma forma que a lógica do software não previa. Eles eram médicos lendo exames. Ela era a curandeira que sentia o pulso do paciente. Portanto, quando o Dr. Arthur Montenegro a humilhou na frente de todos, ele cometeu um erro de cálculo monumental. Ele não zombou de uma ajudante qualquer. Ele zombou da herdeira de um conhecimento perdido, da guardiã de uma sabedoria que sua equipe de milhões de dólares não possuía. Sua gargalhada debochada não foi apenas um ato de crueldade, mas um eco da mesma arrogância que desvalorizou seu avô por toda a vida. Aquele insulto não quebrou Lia. Pelo contrário, acendeu um fogo frio em seu interior. A humilhação solidificou sua resolução. Ela não iria apenas consertar aquele guindaste. Ela iria usar aquele momento, aquela aposta impossível, para reivindicar o legado de seu avô e forçar aquele mundo de ternos caros e relógios brilhantes a se curvar, em silêncio atônito, diante da genialidade que eles foram cegos demais para ver. A zombaria do Dr. Montenegro
pairava no ar quente como um miasma tóxico. Lia recuou, mas não se encolheu. Seu silêncio não era de submissão, mas de observação. Ela assistiu enquanto a equipe de engenharia reiniciava os sistemas pela 20ª vez. Os mesmos erros piscando nas telas dos laptops, uma sinfonia digital de incompetência. A frustração de Arthur, antes contida por uma fina camada de profissionalismo, começava a transbordar. Ele andava de um lado para o outro, o couro de seus sapatos italianos caríssimos levantando pequenas nuvens de poeira a cada passo irritado. O sol se movia no céu, e cada sombra que se alongava no chão era a imagem do prejuízo financeiro que crescia exponencialmente. O guindaste permanecia um monumento à sua impotência, um gigante que zombava dele na frente de todos. Enquanto a equipe de especialistas se perdia em debates técnicos infrutíferos, discutindo em alemão e inglês por videochamada com a matriz da fabricante, Lia viu sua chance. A insistência deles nos mesmos procedimentos falhos era a prova final de que estavam presos em sua própria caixa de conhecimento. A cada minuto que passava, a oportunidade dela se tornava mais clara. Não era mais sobre timidez ou sobre esperar o momento certo. O momento era agora, forjado no fracasso deles. Com uma determinação que surpreendeu até a si mesma, ela deu um passo à frente, saindo da sombra de uma pilha de vergalhões, e caminhou de volta para o epicentro da crise. Desta vez, seu olhar não era tímido. Estava fixo, direto. Ela parou a poucos metros de Arthur e, com uma voz calma que cortava a cacofonia da ansiedade, disse: "Doutor, eu sei o que fazer." A frase, dita sem arrogância, mas com uma certeza inabalável, foi a faísca que incendiou o barril de pólvora da fúria de Arthur Montenegro. Sua raiva, alimentada por horas de humilhação técnica e financeira, explodiu. A audácia daquela moça, daquela ajudante insignificante, de insistir depois de ter sido publicamente rechaçada, era mais do que um insulto. Era uma rebelião. Ele a via como um símbolo de todo o caos, de toda a perda de controle que estava sentindo. Seus investidores estavam ali, observando-o com olhares que misturavam preocupação e julgamento. Seus rivais, que por acaso visitavam a obra, mal continham sorrisos maliciosos. A afronta de Lia não era apenas a um engenheiro, era a um rei em seu próprio castelo, e ele decidiu que a punição seria exemplar e, acima de tudo, pública. Com um gesto teatral e uma voz que subiu uma oitava, carregada de um veneno sarcástico, ele se virou para a multidão dispersa. "Senhores, senhores, por favor, aproximem-se", bradou ele, abrindo os braços como um mestre de cerimônias. "Temos aqui um evento inesperado. Uma distração bem-vinda para o nosso pequeno contratempo técnico." Ele acenou para seus executivos de terno, que se apressaram em obedecer. Gesticulou para o grupo de investidores, que se aproximaram com curiosidade mórbida. Ele até mesmo olhou diretamente para a equipe de reportagem de um canal local, que cobria o avanço da obra, e fez um sinal convidativo. "Não percam isso. Teremos uma demonstração de genialidade popular." A palavra genialidade foi dita com tanto escárnio que se tornou um xingamento. Ele estava transformando sua falha em um palco, e Lia seria o sacrifício. O circo da arrogância estava montado. Dr. Arthur Montenegro postou-se no centro, o sol batendo em seu terno italiano perfeitamente cortado, criando um contraste absurdo com um ambiente poeirento e industrial. O Rolex Submariner, em seu pulso, brilhava a cada gesto enfático, um farol de riqueza que parecia zombar da pobreza ao redor. Ao fundo, seu Porsche Panamera, de um preto reluzente, estava estacionado como um trono de metal e vidro, um lembrete constante de seu status, de seu poder, do universo de privilégio do qual ele vinha e do qual Lia jamais faria parte. Ele era o predador alfa em seu território, e Lia, a presa improvável que ousara desafiá-lo. A arena estava pronta e a multidão, faminta por um espetáculo. As pessoas formaram um semicírculo ao redor deles. Os executivos de Arthur, com seus sapatos igualmente caros, tinham sorrisos nervosos, ansiosos para espelhar a atitude do chefe. Os investidores, homens e mulheres de meia idade com expressões calculistas,
Pareciam se divertir com o drama, como se assistissem a uma peça. Os trabalhadores da obra, no entanto, formavam um grupo mais silencioso e dividido. Alguns olhavam para Lia com pena, outros com um pingo de esperança, mas a maioria mantinha a cabeça baixa, sabendo que o poder de Montenegro era absoluto e que qualquer sinal de apoio à garota poderia custar seus empregos. A câmera da equipe de reportagem se ergueu, sua lente vermelha piscando, pronta para capturar cada segundo da humilhação que estava por vir. Arthur saboreou o momento, deixando o silêncio se estender antes de dar o golpe final. Ele se virou para Lia, mas sua voz era para a plateia. Esta jovem aqui, ele começou, apontando para ela como se apresentasse uma atração bizarra. Acredita que tem a solução, uma solução que escapou a 20 dos melhores engenheiros da Alemanha, uma solução que custou a esta empresa, até agora, quase R$500 mil em atrasos. Ele fez uma pausa dramática. Eu sou um homem que acredita em oportunidades, mas também acredito em consequências. Sua voz se tornou mais dura, mais cruel. Então, vamos tornar isso interessante. Vamos fazer uma aposta. A palavra aposta eletrificou o ar. Murmúrios percorreram a multidão. Arthur ergueu uma mão para silenciá-los, o Rolex brilhando com autoridade. É simples, ele continuou, seu olhar fixo em Lia, perfurando-a com desprezo. Você, moça, qual é o seu nome? Ele nem se dera ao trabalho de saber. Lia, ela respondeu, sua voz um fio de aço. Lia, ele repetiu com desdém. Pois bem, Lia, se você, com seu palpite, fizer essa máquina de milhões de dólares funcionar nos próximos 10 minutos, eu, Arthur Montenegro, pessoalmente, te dou o valor de um dia de prejuízo, R$500 mil, transferidos para sua conta antes do sol se pôr. Uma onda de choque percorreu a multidão. Era uma quantia que mudaria a vida de qualquer um ali. Então, ele revelou o outro lado da moeda, e sua voz gotejava veneno. Porém, ele enfatizou, o sorriso sádico voltando a seus lábios. Ah, se você falhar, se você tocar em qualquer coisa e essa viga não subir, você não apenas será demitida. Eu farei questão, pessoalmente, de que seu nome seja colocado em uma lista negra. Você some daqui e nunca mais pisa em um canteiro de obras nesta cidade, neste estado, neste país. Você vai vender água de coco na praia, vai limpar chão, mas nunca mais chegará perto de uma obra de engenharia na sua vida. A brutalidade da aposta calou a todos. Não era mais sobre dinheiro, era sobre a aniquilação profissional de Lia. Era uma sentença de morte para seu futuro, para o legado de seu avô. A multidão se agitou. R$500 mil contra o fim de uma carreira. Era uma proposta tão desproporcional, tão cruel, que parecia saída de um conto de fadas sombrio. Os sussurros aumentaram. Ela não vai aceitar, disse um dos executivos. É loucura. Coitada da menina. Ele vai destruí-la. Murmurou um dos pedreiros para o colega ao lado. As risadinhas anteriores haviam desaparecido, substituídas por uma tensão palpável, uma mistura de pena e excitação macabra. Todos os olhos estavam em Lia, esperando que ela recuasse, que pedisse desculpas, que simplesmente desaparecesse como ele havia ordenado da primeira vez. A pressão era imensa, um oceano de expectativas e julgamentos prestes a engoli-la. Lia sentiu o peso de cada olhar. O sol parecia mais quente, o ar mais fino. A lente da câmera era um olho de ciclope, frio e impiedoso, pronto para registrar sua queda. O zumbido das conversas ao seu redor se transformou em um ruído branco em seus ouvidos. Por um instante, o medo a atingiu, um nó gelado no estômago. A ameaça de Arthur não era vazia. Ele tinha o poder para cumprir cada palavra. Ela poderia perder tudo. Poderia desonrar a memória de seu avô, tornando-se o exemplo de fracasso que ele tanto temia. A humilhação de ser banida, de ter seu sonho transformado em pó na frente de todos, era um abismo a seus pés. Mas então, algo mais forte do que o medo tomou conta dela. Ela não viu o rosto arrogante de Arthur Montenegro. Em sua mente, ela viu o rosto cansado e orgulhoso de seu avô. Ela ouviu a voz dele dizendo: "Nunca deixe um homem de terno te dizer que você não sabe o que suas mãos sentem." A aposta
não era mais sobre ela. Era sobre ele. Era sobre cada operador, cada mecânico, cada trabalhador cujas mãos calejadas construíam o mundo, enquanto os doutores levavam o crédito. O dinheiro não significava nada, a aniquilação de sua carreira, um risco, mas a chance de provar que o legado de Bento estava vivo, que a sabedoria dele valia mais do que todo o poder e arrogância de Arthur. Essa chance não tinha preço. O mundo pareceu entrar em câmera lenta. O barulho da multidão desapareceu. O calor do sol se dissipou. Havia apenas ela, o gigante de aço adormecido e o desafio impossível. O circo de Arthur Montenegro tinha chegado ao seu auge, e ele esperava uma lágrima, um pedido de misericórdia, uma retirada humilhante. Ele queria que ela se quebrasse. Em vez disso, Lia ergueu o queixo. Seus olhos, que antes haviam recuado, agora encontravam os de Arthur com uma firmeza que o desestabilizou por um milésimo de segundo. Ela não disse uma palavra. Não precisava. Com o peso de centenas de olhares sobre si, sob a mira da câmera que transmitia seu destino, ela deu um simples e deliberado aceno de cabeça. Um único movimento, para cima e para baixo. Sim, um silêncio atônito caiu sobre o canteiro de obras. O aceno de cabeça, tão pequeno e silencioso, foi mais alto do que qualquer grito. Foi um ato de desafio tão puro, tão inesperado, que deixou todos sem fôlego. Arthur Montenegro, que esperava uma reação emocional, foi pego de surpresa pela calma glacial de Lia. Por um momento, seu sorriso vacilou. Uma pequena fissura em sua máscara de controle absoluto. Ele não conseguia entender. Aquilo não era a reação de uma vítima. Era a reação de alguém que sabia de algo que ele não sabia. A multidão prendeu a respiração, o drama humano superando em muito o problema técnico. A aposta estava selada. A confusão de Arthur durou apenas um instante, rapidamente substituída por uma nova onda de arrogância. Ele interpretou a calma dela como a ignorância de quem não entende a gravidade de sua própria situação. Ele riu, uma gargalhada curta e estridente. "Ótimo!" exclamou ele, virando-se para sua plateia. "Temos um show! Abram caminho, deem espaço para a engenheira prodígio trabalhar." Ele fez um gesto amplo e zombeteiro, como se abrisse as cortinas para o ato principal. Sua equipe riu com ele, aliviada, a tensão quebrada pela certeza da vitória do chefe. Eles se afastaram, criando um círculo vazio ao redor de Lia e do guindaste, a arena onde a justiça, de uma forma ou de outra, seria feita. Em vez de correr para os painéis digitais, Lia caminhou com uma calma que era, em si, um ato de desafio. Cada passo era deliberado, sereno, uma ilha de tranquilidade no oceano de pânico tecnológico. O barulho da multidão, a câmera apontada para ela, o peso da aposta impossível, tudo parecia se dissolver. Ela estava em seu elemento, no único lugar onde se sentia verdadeiramente inteira, ao lado de um gigante de aço que lhe contava seus segredos. Ela ignorou os laptops abertos, as telas piscando em vermelho, os diagramas complexos que haviam hipnotizado os engenheiros. Sua atenção estava voltada para o chão, para o concreto sob seus pés, para a fundação sobre a qual todo aquele poder e frustração se apoiavam. Ela não precisava de software, pois seu corpo inteiro era um sensor afinado por anos de estudo e pela herança de seu avô. Ela se ajoelhou na poeira, um gesto que fez Arthur Montenegro bufar com desdém. Ele viu aquilo como uma prece inútil, um ato de desespero. Mas não era. Lia pousou a palma da mão sobre a gigantesca sapata de estabilização de aço, fechando os olhos por um breve instante. A multidão prendeu a respiração. Era um gesto estranho, quase primitivo, em meio a tanta tecnologia de ponta. Ela não estava rezando, estava ouvindo. Estava sentindo a máquina, exatamente como Bento a ensinara. Filtrou o som do vento, os murmúrios das pessoas, o zumbido distante do gerador. E então, ela sentiu uma vibração finíssima, uma dissonância quase imperceptível, um tremor errático que subia do solo, pela sapata de aço, e entrava em seu corpo. Era a respiração errada. O pulso febril do gigante doente. Da tela de um laptop próximo, um dos engenheiros alemães, em uma videochamada, gesticulava furiosamente.
Was macht sie da? Das ist absurd. Die Basis ist perfekt calibriert. Ele gritava, sua voz metálica e indignada. O que ela está fazendo? Isso é absurdo. A base está perfeitamente calibrada. Arthur, vendo seus especialistas validarem sua própria opinião, cruzou os braços com um sorriso de superioridade. Vejam só, disse ele para os investidores ao lado. A menina está tentando curar milhões de dólares em engenharia alemã com um passe de mágica. As risadinhas voltaram, mais contidas, mas ainda assim cruéis. Para eles, Lia era a prova viva de que o desespero leva à loucura. Mal sabiam que ela não estava procurando mágica, mas física pura, uma verdade que seus manuais caríssimos haviam esquecido de mencionar. Lia se levantou, a poeira marcando os joelhos de seu macacão. Ignorando completamente o drama ao seu redor, ela caminhou com propósito até um feixe específico de cabos de aço secundários, que se estendiam da estrutura principal até os pontos de ancoragem no solo. Eram os cabos de contrabalanço, essenciais para a estabilidade. Para os engenheiros, eles estavam perfeitos, tensionados segundo o manual, mas Lia viu o que seu avô a ensinou a procurar. Não uma falha, mas uma harmonia imperfeita. Um único cabo, preso a um ponto de ancoragem padrão, vibrava com uma frequência ligeiramente diferente dos outros. Era quase invisível a olho nu, um leve tremeluzir contra a luz do sol. A única nota desafinada em uma orquestra de aço. Era a fonte da ressonância que ela sentira com as mãos. Ela não se dirigiu a Arthur. Ela se virou para o operador do guindaste, um homem mais velho, de rosto vincado pelo sol, que a observava de sua cabine elevada com uma expressão indecifrável. O problema não é o motor, disse Lia. Sua voz clara e firme, projetada para ser ouvida por ele. É uma ressonância harmônica. Aquele cabo, ela apontou com uma precisão cirúrgica, está preso no ponto padrão, mas com a densidade deste solo compactado e o peso específico desta viga, ele está criando uma microvibração que cancela parte da força do motor hidráulico. O sistema de segurança lê isso como instabilidade e limita a potência. O software nunca vai detectar, porque não é um erro, é uma interação física. A explicação, tão simples e tão genial, pairou no ar. Um conceito alienígena para os homens que só confiavam em códigos binários. A multidão ficou em silêncio. A lógica era tão avassaladora, tão elegantemente simples, que até os mais céticos sentiram um calafrio. Os engenheiros na videochamada pararam de gritar e começaram a murmurar entre si, confusos. A solução de Lia não estava em nenhum manual recente, mas talvez, como ela sabia, em um obscuro boletim técnico de 50 anos atrás, da época em que os engenheiros ainda calculavam o solo com as mãos. Instrua seu ajudante a liberar a tensão daquele cabo. Lia continuou, olhando diretamente para o operador, e prenda-o naquele ponto de ancoragem alternativo, 3 metros à esquerda. Foi feito para isso, para compensar variações de solo que os modelos de computador não prevêem. O operador, um homem chamado Cícero que havia trabalhado com o avô de Lia décadas atrás, estava paralisado. Ele olhou para Lia e por um instante viu o rosto de Bento, o velho mestre. Olhou para Arthur Montenegro, seu chefe, cujo rosto se contorcia em uma máscara de fúria e incredulidade. Olhou para a tela onde os engenheiros alemães balançavam a cabeça em negação. Sua carreira, sua família, tudo dependia de seguir ordens, mas a certeza nos olhos de Lia, a lógica irrefutável em suas palavras, falava uma língua mais antiga e mais verdadeira que qualquer protocolo. Era a língua da experiência, do conhecimento visceral, da sabedoria que não se aprende em universidades, mas se herda. Arthur Montenegro sentiu o controle da situação escapar por entre seus dedos. A calma e a lógica de Lia estavam desarmando sua autoridade. Não faça nada, ele berrou para o operador. Você está demitido se tocar nesse cabo. É uma ordem. A ameaça ecoou pesada e final. Cícero engoliu em seco. O suor escorria por sua testa. A tensão no canteiro de obras era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Todos os olhos estavam nele.
Obedecer ao poder do dinheiro e da hierarquia ou apostar na genialidade silenciosa da garota que todos haviam humilhado. O destino de todos, naquele momento, estava em suas mãos calejadas. Lia não disse mais nada. Ela não precisava. Ela apenas manteve seu olhar fixo em Cícero. Um olhar que dizia: eu sei. Você sabe. Confie no que aprendemos. Em um ato de rebelião silenciosa que selaria seu destino, Cícero ignorou o grito de Montenegro. Ele pegou o rádio e, com a voz firme, deu a instrução ao seu ajudante no solo. Em menos de 1 minuto, sob os olhares atônitos de todos, o cabo foi solto e refixado no ponto indicado por Lia. Um silêncio sepulcral caiu sobre a multidão. O momento da verdade havia chegado. Lia olhou para Cícero, na cabine, e fez um leve aceno com a cabeça. Então, ela disse as 2 palavras que mudariam tudo. A voz firme, sem um pingo de dúvida: pode subir. Cícero hesitou por um batimento cardíaco. Então, com um movimento suave, ele acionou a alavanca. Por 1 segundo, nada aconteceu. E um sorriso começou a se formar no rosto de Arthur. Mas então, em vez do gemido metálico e esforçado de antes, um som novo encheu o ar. Foi um zumbido baixo, limpo, que cresceu para um rugido poderoso e estável. O motor do guindaste soou diferente, mais saudável, mais forte. Era a sinfonia perfeita do poder hidráulico, sendo liberado sem restrições. E então, a gigantesca viga de aço, o monumento ao fracasso que paralisara a obra por horas, começou a se erguer do chão. Subiu de forma suave, constante e sem esforço, como se não pesasse mais do que uma pluma. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Os rostos, antes marcados pelo escárnio e pela dúvida, agora estavam congelados em choque absoluto. A viga subia, 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 uma linha de aço perfeita contra o céu azul, uma dança de poder e precisão que todos ali pensavam ser impossível minutos antes. O queixo de Arthur Montenegro caiu literalmente. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O Rolex em seu pulso parecia sem brilho, um brinquedo inútil diante daquela demonstração de genialidade pura. Na tela do laptop, os rostos dos engenheiros alemães eram máscaras de espanto e humilhação profissional. O silêncio era total, absoluto, um vácuo preenchido apenas pelo rugido perfeito do guindaste vitorioso. O silêncio atônito foi quebrado por um único som. Um dos trabalhadores mais velhos, um homem com as mãos cobertas de cimento seco, começou a aplaudir, lenta e deliberadamente. Seu aplauso foi seguido por outro, e depois outro, até que uma onda catártica de aplausos, gritos e assobios explodiu por todo o canteiro de obras. Eram os pedreiros, os eletricistas, os armadores, os ajudantes, todos aqueles que se sentiram humilhados junto com Lia, agora celebrando sua vitória como se fosse deles. Eles gritavam seu nome: Lia, Lia, Lia. Um coro de validação que abafou qualquer outra coisa. A justiça não fora apenas técnica, fora poética. A garota que eles tentaram esmagar com zombaria havia levantado não apenas uma viga de aço, mas a dignidade de todos os subestimados. Comente respeito, se você acredita que Lia merecia essa transformação. Arthur Montenegro permaneceu paralisado, uma estátua de terno caro em meio ao pandemônio de alegria. A viga de aço, agora perfeitamente encaixada no topo da estrutura, era um monumento à sua humilhação, mas não foi a falha técnica ou o prejuízo financeiro que o quebrou. Foi o som da multidão, dos trabalhadores que ele mal via como seres humanos, gritando um nome em uníssono: Lia, Lia, Lia. Aquele nome, a mesma sequência de sílabas que ele evitava pensar, que ele havia enterrado sob camadas de arrogância e trabalho incessante, o atingiu como um golpe físico. A cor drenou de seu rosto. O mundo ao seu redor se tornou um borrão indistinto. O barulho da celebração se transformou em um zumbido distante e torturante. O Rolex em seu pulso, antes um símbolo de poder, agora parecia um grilhão pesado e inútil. O chão sob seus pés parecia ceder, enquanto a fachada de controle que ele construiu por anos começava a rachar, revelando o abismo de dor que havia por baixo.
Aquele nome era uma chave, e ela acabara de girar na fechadura de uma sala trancada em sua alma. A imagem que irrompeu em sua mente foi tão vívida que o deixou sem ar. Não a Lia do canteiro de obras, mas a sua Lia, sua única filha, morta em um acidente de carro aos 21 anos. Ele a viu em sua memória, com os mesmos olhos castanhos e brilhantes, cheios de uma paixão incandescente pela engenharia. Viu-a aos 17 anos, mostrando-lhe com orgulho um projeto de uma ponte que ela desenhara para a Feira de Ciências, uma estrutura complexa e genial que ele, em sua pressa e arrogância, dispensara com um aceno condescendente. Deixe isso para os profissionais, querida, ele dissera. A lembrança o apunhalou com a força de um arrependimento que o tempo não curou, apenas afiou. Ele havia desdenhado o mesmo brilho, a mesma genialidade em sua própria filha, e agora o destino o forçava a testemunhar essa mesma luz triunfando em uma estranha. Seu olhar se moveu, trêmulo, de volta para a figura no centro da celebração. E então, a superposição aconteceu. Por um instante devastador, Arthur não viu mais a jovem trabalhadora em seu macacão sujo. A poeira e a graxa desapareceram, substituídas pela imagem fantasmagórica de sua filha. Ele viu sua Lia ali, de pé, vitoriosa, com a mesma calma e confiança que ele nunca teve a chance de apoiar. Viu o sorriso que ela teria dado, a satisfação silenciosa em seus olhos por ter resolvido o impossível. A genialidade da solução de Lia, a forma como ela ouviu a máquina, era exatamente o tipo de abordagem intuitiva e brilhante que sua filha defendia, a mesma que ele ridicularizara como pouco prática. A realidade e a memória colidiram com uma força cataclísmica e a armadura de arrogância de Arthur Montenegro não rachou. Ela simplesmente se desintegrou, pulverizada pela dor de uma perda que se tornara insuportavelmente presente. A quebra não foi silenciosa. Um som gutural, um soluço que ele segurava há anos, escapou de sua garganta. As lágrimas que ele se recusou a derramar no funeral de sua filha, que ele represou com reuniões de negócios e aquisições hostis, finalmente romperam a barragem. Grossas e quentes, elas escorreram por seu rosto, traçando caminhos limpos na fina camada de poeira que se assentara em sua pele. Ele cambaleou para a frente, seus passos incertos, não mais o CEO imponente, mas apenas um pai quebrado. A multidão, percebendo a mudança drástica no drama, silenciou. Os aplausos morreram. Os gritos cessaram. Um novo tipo de silêncio caiu sobre o canteiro de obras. Um silêncio pesado de espanto e confusão. Enquanto todos assistiam ao homem mais poderoso que conheciam se desfazer, peça por peça, sob o peso de uma dor que ninguém ali poderia compreender. A câmera da equipe de reportagem, ainda gravando, focou em seu rosto contorcido pela angústia. Arthur não parou até chegar a Lia. Os trabalhadores abriram caminho para ele, seus rostos uma mistura de medo e fascinação mórbida. Ele parou a um passo dela e, então, para o choque absoluto de todos, seus joelhos cederam. O doutor, Arthur Montenegro, o titã da construção civil, desabou na poeira, de joelhos diante da jovem que humilhara. Sua cabeça pendeu e sua voz, quando saiu, era um sussurro rouco e quebrado, dirigido apenas a ela, mas ouvido por todos no silêncio espectral. Perdão, ele engasgou, as palavras rasgando sua garganta. Meu Deus, me perdoe. Ele ergueu os olhos, e neles não havia mais arrogância, apenas uma agonia nua e crua. Minha filha, ela também se chamava Lia. Ela tinha seus olhos, tinha sua mente. E eu a empurrei para longe. Eu não a ouvi. E quando vi você, quando vi a mesma luz nela, eu tive raiva, não de você. Raiva do destino. Raiva de mim mesmo por ter perdido a chance de ver minha própria filha brilhar como você está brilhando agora. A confissão pública pairou no ar, devastadora em sua honestidade. Ele admitiu tudo, na frente de seus investidores, de seus funcionários, da câmera que transmitia sua alma nua para o mundo. Eu não queria que você vencesse, ele continuou, as lágrimas agora fluindo livremente, porque sua vitória seria a prova final do meu fracasso como pai.
Eu fui um monstro com você porque não suportava ver o fantasma da minha filha sendo mais brilhante do que eu jamais permiti que ela fosse. Sua genialidade não é apenas técnica, é um espelho que me forçou a ver o homem horrível em que me tornei desde que a perdi. Lia, que estava pronta para a raiva, para mais insultos, ficou em silêncio, seu triunfo esquecido, substituído por uma onda avassaladora de empatia. Ela olhou para aquele homem quebrado a seus pés e, pela primeira vez, não viu um antagonista, mas uma alma em um sofrimento inimaginável. O ciclo de vingança havia se transformado em um ciclo de redenção, no meio do pó e do aço. 10 meses depois, o canteiro de obras, antes palco de humilhação, era uma memória distante, um eco abafado por uma nova realidade. Lia não apenas recebeu os R$ 500 mil, uma quantia que parecia astronômica, quase irreal. O dinheiro, transferido naquela mesma tarde por um Arthur Montenegro silencioso e de olhos inchados, não foi gasto em carros, roupas ou luxos que ela nunca desejou. Sua primeira ação, seu primeiro ato como uma mulher financeiramente livre, foi um ato de lealdade e memória. Ela criou o Fundo Bento, em homenagem a seu avô, uma fundação privada destinada a custear os melhores tratamentos de saúde para operadores de maquinário pesado aposentados, homens que, como seu avô, tiveram seus pulmões e corpos sacrificados pela poeira e pelo trabalho árduo. A justiça que ela conquistara para si mesma se tornou, imediatamente, a justiça que ela podia oferecer aos fantasmas esquecidos de uma geração de trabalhadores. Arthur Montenegro, por sua vez, iniciou sua penitência não apenas com dinheiro, mas com um ato de rendição. Ele não mandou um assistente ou um advogado. No dia seguinte, ele mesmo foi até o modesto bairro onde Lia morava, o seu Porsche Panamera parecendo uma nave espacial deslocada entre as casas simples. Ele não a chamou para fora. Esperou na calçada até que ela saísse para o trabalho, e então, sem a arrogância de antes, sem a armadura de poder, ele lhe estendeu uma proposta. Não era um pedido de desculpas vazio, mas uma oferta concreta. O cargo recém-criado de diretora técnica de inovação da construtora Montenegro. Não era caridade. Eu não preciso de sua pena, disse ele, a voz firme, mas humilde. Eu preciso de sua mente. Preciso de alguém que me lembre todos os dias que a engenharia de verdade não está apenas nos computadores, mas no mundo real. Lia aceitou. Não por ele, mas pela oportunidade de mudar o sistema por dentro. A ascensão de Lia na construtora Montenegro foi meteórica e silenciosa, como sua própria genialidade. Seu escritório, com vista para a cidade que ela ajudava a construir, era um santuário de sua filosofia. De um lado, o mais moderno computador com softwares de modelagem 3D. Do outro, uma prateleira com os manuais de capa dura e páginas amareladas de seu avô, tratados como relíquias sagradas. Lia se tornou a ponte entre dois mundos. Ela instituiu um programa de diagnóstico sensorial, treinando engenheiros júniores a saírem de suas salas com ar-condicionado e irem para o campo, para tocarem as máquinas, ouvirem os motores, sentirem as vibrações. Ela provou, projeto após projeto, que a combinação da intuição prática com a análise de dados de ponta não apenas evitava falhas, mas otimizava a construção em níveis que a empresa nunca havia sonhado, economizando milhões. Sua influência transformou a cultura da empresa de cima a baixo. A hierarquia rígida, baseada em diplomas e títulos, começou a se dissolver, substituída por um ecossistema de respeito mútuo. Lia criou os Conselhos de Operadores, reuniões semanais onde os homens e mulheres do campo, os Cíceros da empresa, tinham voz ativa no planejamento de projetos. Suas experiências, suas décadas de conhecimento prático, antes ignoradas, agora eram documentadas e integradas aos protocolos oficiais. As gargalhadas debochadas nos canteiros de obras foram substituídas por diálogos colaborativos. Os trabalhadores, que antes baixavam a cabeça, agora andavam com um novo senso de orgulho e valor, sabendo que sua sabedoria era, finalmente, reconhecida e recompensada como o ativo valioso que sempre foi. Arthur Montenegro observava essa revolução com uma mistura de admiração e remorso contínuo.
Ele se tornou o maior defensor de Lia, seu mentor nos meandros corporativos, mas, em muitos aspectos, era seu aluno mais dedicado. Frequentava as sessões de diagnóstico sensorial que ela ministrava. O magnata de terno italiano aprendendo a diferenciar o som de um rolamento desgastado do zumbido de uma bomba hidráulica sobrecarregada. Ele ouvia mais do que falava, uma mudança que chocou seus antigos colegas. A redenção de Arthur não foi um evento único, mas uma prática diária de humildade. Ele encontrou em Lia não apenas uma diretora genial, mas um guia que o estava ajudando a reconstruir a si mesmo, a encontrar um propósito que transcendia o lucro, um propósito que sua própria filha teria admirado. Foi em uma dessas tardes, após Lia apresentar um plano para um novo sistema de treinamento que integraria a realidade virtual com mecânica prática, que a ideia final tomou forma na mente de Arthur. Ele olhou para ela, sem parar a paixão em seus olhos ao falar sobre capacitar a próxima geração, e viu o legado completo de sua filha. Isso não é grande o suficiente, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Seu conhecimento, o legado de seu avô, não pode ficar restrito a esta empresa. Vamos criar algo permanente, algo que leve seu nome, e o nome dela. Naquele dia, eles decidiram fundar o Instituto Lia de Engenharia Aplicada, uma instituição que não seria apenas uma escola, mas uma revolução no ensino da engenharia. Arthur forneceria o financiamento total como uma homenagem perpétua à sua filha. Lia seria a arquiteta, a reitora e a alma do projeto. Lia mergulhou na criação do instituto com a mesma precisão e paixão com que diagnosticou o guindaste. O currículo que ela desenhou era diferente de tudo que existia. Os alunos não começariam em salas de aula estéreis, mas em uma oficina de verdade, a maior e mais bem equipada do país, onde aprenderiam a desmontar e remontar motores, a soldar aço, a entender a física sentindo-a nas mãos. As aulas teóricas de cálculo e termodinâmica viriam depois, não como conceitos abstratos, mas como a linguagem matemática que explicava os fenômenos que eles já haviam testemunhado e sentido. Era a filosofia de seu avô Bento transformada em um método pedagógico, uma celebração do conhecimento que nasce da poeira, da graxa e da curiosidade incansável. A missão do Instituto era a própria essência da justiça cósmica. Seria uma instituição sem fins lucrativos, oferecendo bolsas de estudo integrais para jovens de baixa renda, aqueles que, como Lia, possuíam o talento bruto, mas não tinham as oportunidades. Havia uma diretriz clara e inegociável. No mínimo 50% das vagas seriam reservadas para mulheres, quebrando as barreiras de gênero em um campo historicamente dominado por homens. O processo de seleção não se basearia apenas em notas, mas em testes de aptidão prática e entrevistas que buscavam a centelha da genialidade intuitiva, a paixão por resolver problemas que não se mede em um boletim. Lia estava construindo um exército de azarões, prontos para mudar o mundo com as próprias mãos. 2 anos e meio se passaram. O dia da inauguração do Instituto Lia de Engenharia Aplicada era um marco, não apenas para a cidade, mas para o mundo da engenharia. Lia estava no palco do auditório principal, um espaço moderno e luminoso. Ela não usava um terno caro, mas um macacão de trabalho impecavelmente limpo e um blazer bem cortado, uma fusão de seus 2 mundos. Seu rosto, agora conhecido em revistas de tecnologia e negócios, mantinha a mesma serenidade e foco. Suas mãos, embora mais cuidadas, ainda possuíam a força silenciosa de quem entende o peso do aço. Ao olhar para a plateia lotada de estudantes esperançosos, líderes da indústria e jornalistas, ela não via uma multidão a ser impressionada, mas uma promessa a ser cumprida. A cena final, o fechamento perfeito do ciclo, não estava em Lia no palco, mas em um homem na primeira fila, sentado discretamente, com um semblante sereno que ninguém jamais vira nele antes, estava Arthur Montenegro. Ele não estava ali como o bilionário patrono, não estava na mesa de honra. Estava sentado entre os alunos, com um caderno aberto no colo e uma caneta na mão, como um simples ouvinte. Seu Rolex se fora, substituído por um relógio simples. Enquanto Lia começava sua aula magna, o olhar de Arthur estava fixo nela,
Um olhar de profundo respeito, admiração e gratidão. O arrogante Dr. Montenegro havia se tornado em sua redenção completa, o primeiro e mais dedicado aluno de Lia. A justiça não apenas o humilhara, ela o salvara. As primeiras palavras de Lia no microfone não foram sobre tecnologia ou inovação. Sua voz, calma e poderosa, ecoou pelo auditório. Este instituto não carrega meu nome, disse ela. Ele carrega o espírito de todos aqueles que vieram antes de nós. Ele é dedicado ao meu avô, Bento, e a todas as mãos silenciosas que, com graxa e suor, construíram o mundo que habitamos, mas cujos nomes nunca foram escritos nos projetos. Hoje, começamos a escrever esses nomes. Um aplauso estrondoso irrompeu, uma onda de emoção que selava a vitória final, não apenas de uma mulher, mas de uma ideia inteira. A vingança justa se completara, não com a destruição do inimigo, mas com a construção de um futuro melhor a partir de suas cinzas. E assim, em um canteiro de obras onde a arrogância tentou esmagar o talento, uma lenda foi forjada. Todos ali aprenderam, da maneira mais visceral possível, que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido pelo brilho de um relógio, pela marca de um terno ou pela imponência de um diploma pendurado na parede. O valor real reside na sabedoria silenciosa, cultivada nas madrugadas, na coragem de se ajoelhar na poeira para ouvir o que os outros não conseguem, e na dignidade de honrar aqueles que vieram antes. Eles aprenderam que o talento verdadeiro não tem gênero, aparência ou classe social, e que ele, quando combinado com uma determinação inabalável, sempre encontrará seu caminho para a luz, transformando não apenas uma vida, mas o próprio mundo que ousou subestimá-lo.